Olá, Flippers, meu nome é Christopher. Hoje eu vou estar fazendo uma análise da Petrobras aqui para a Flip Investimentos. Espero que vocês gostem. Bom, a Petrobras é uma das maiores empresas de capital aberto da América Latina. Teve um valor de mercado de 101,1 bilhões de dólares, avaliado em dia 31 de dezembro de 2019. Possui uma base com mais de 650 mil acionistas e em 2019 teve uma média de volume diário negociado de aproximadamente 785 milhões nos mercados de São Paulo, Nova York e Madrid. Bom, com 58 mil colaboradores empenhados em prover energia, é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, atuando principalmente nas atividades de exploração e produção, refino, geração de energia, comercialização e distribuição de derivados. Ela possui um conhecimento especial sobre a exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, em decorrência dos quase 50 anos de desenvolvimento das bacias offshores brasileiras, se tornando uma líder mundial nesse segmento. Em relação à composição acionária, o bloco de controle composto pela União Federal, BNDES Participações, e detém 36,8% do total de ações, isso levando em conta as ações ordinárias e preferenciais. E eles também detêm 50,5% das ações com direito a voto, que são as ações ordinárias da companhia. Estando o restante do capital dividido em investidores não brasileiros, com 41,21%, sendo 17% negociado fora do Brasil e 23% sendo negociado na Bolsa de Valores da B3. E 22,5% de investidores brasileiros na B3. Definido como Mid the Gap, o plano estratégico da companhia, que vai de 2020 a 2024, traz uma agenda de transformação. Ele visa a eliminação do gap de performance que separa a Petrobras das empresas globais de petróleo e gás, criando um substancial valor para os acionistas. O plano ele conta com 3 métricas, com foco na segurança das pessoas, redução do endividamento e na geração de valor. Em adição a essas 3 métricas principais, foi estipulada uma ambição de zero fatalidade, levando em conta que a companhia ela tem uma operação de muito risco, que envolve a exploração em águas profundas e ultraprofundas, como o pré-sal, por exemplo. Isso é muito importante, ter essa visão. Além dessa estratégia, a companhia ela busca um retorno operacional superior ao seu custo de capital, posicionada em ativos de classe mundial, com operação focada em óleo e gás, avançando na exploração e na produção do pré-sal brasileiro. Um parque de refino eficiente com capacidade de processar 1,1 milhão de barril por dia. Ela está com um novo plano também de entrar em fonte de energias renováveis. Ela quer atuar na pesquisa, buscando adquirir competência para um eventual posicionamento de longo prazo em energia eólica e solar, o que é muito importante e é uma tendência mundial. Em relação à governança corporativa, ela promoveu diversas ações de fortalecimento da governança, com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas à estratégia que ela vem desenvolvendo. Dentro dessas ações estão o canal de denúncia externa independente, critérios de integridade e requisitos mais rígidos para nomeação da alta administração, que já foi muito discutido aí no Brasil, implantação de autorização compartilhada nas decisões, um mínimo de 40% de membros independentes no conselho de administração e vedação de indicação política, o que mais atrapalha a Petrobras nesse sentido. E uma nova política de remuneração ao acionista, que conforme maior transparência e considera o nível de endividamento da companhia e seu fluxo de caixa. E uma nova ferramenta de gestão, que é o EVA. Uma ferramenta econômica de valor, de adição de valor. Em relação à produção de produtos, no ano passado, em 2019, a produção alcançou uma média de 2,77 milhões de barris por dia, atingindo o limite superior da meta traçada para o ano, que era de 2,7. Ficou um pouquinho acima, com variação de mais ou menos 2,5, tendo um aumento de 5,4% em relação ao 2018. E aí a gente vale destacar que a produção de gás se manteve igual em 2018 e 2019 e teve um aumento apenas na produção de óleo.
Agora falando sobre os derivados, podemos observar uma queda aproximada de 2% entre os anos de 2017 e 2018, mas em 2019 teve uma recuperação de 0,79% em comparação com 2018. Como principais derivados que a empresa produz está o diesel e a gasolina, que vem se mantendo equilibrado com pequenas variações durante os anos, né? Eles buscam manter um equilíbrio desses dois produtos que são os que eles mais produzem. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados da companhia no ano de 2019. Em relação às receitas líquidas, elas caíram 2,6%, apesar do aumento expressivo das exportações de óleo e derivados e do aumento da receita de gás natural devido à redução de 2% da cotação do Brent em reais. O menor volume de derivados vendidos a preços menores, com destaque para a gasolina e o nafta. Também contribuíram para a queda nas receitas a redução da receita das unidades no exterior, refletindo a venda dos ativos de exploração e produção na Petrobras América, distribuidora no Paraguai e na refinaria de Pasadena. Aqui a gente trouxe uma receita líquida mais detalhada. Vocês podem ver que no diesel teve um aumentozinho na receita. Na gasolina houve uma queda na receita líquida em comparação de 2019 com 2018, mas no total geral teve uma queda de 2,6% da receita, igual tínhamos falado anteriormente. E aí vale se destacar a queda mais substancial que foi na energia elétrica e nos serviços em geral. Vamos agora falar sobre o custo dos produtos vendidos. Em 2019, houve uma queda ligeira no Brent em reais, mas a gente conseguiu reduzir os custos dos produtos vendidos em 6%, comparado com 2018. E aí essa redução teve impacto devido a menores custos com a produção de gás natural e derivativos, menores gastos com energia elétrica em função da menor geração e melhores preços, e a redução dos gastos com as operações no exterior, refletindo os desinvestimentos realizados no ano passado, que mais que compensaram o aumento de gasto com importação de óleo e gás devido ao maior volume. Aqui a gente trouxe também no detalhe o custo do produto vendido, que reduziu no total 6%. E aí compensa a queda nas receitas, né? O EBITDA ajustado. Em 2019, o EBITDA ajustado foi de 129 bilhões, um aumento de 12% em relação ao ano de 2018, e muito em conta por conta da redução dos custos de produção e os menores contingenciamentos e a adoção do IFRS 16. Esse resultado positivo foi parcialmente compensado pelo aumento das despesas de abandono, aumento das despesas de vendas e pela redução das margens dos derivados. Em 2019, a empresa teve um lucro líquido de 40 bilhões, um aumento de 56% em relação a 2018. O principal fator como ganho de capital foi o desinvestimento, o processo de desinvestimento que ela passou, principalmente em relação ao TAG, a BR Distribuidora e os ativos de exploração e produção. E aí principalmente compensado por maiores despesas financeiras com o gerenciamento da dívida no mercado de capitais e uma maior desvalorizações dos ativos e a redução do preço do Brent. O relatório de vendas e produções do primeiro trimestre. Vou fazer um adendo aqui que ela divulgou o relatório de vendas, mas a Petrobras ela ainda não divulgou o relatório operacional financeiro. Ou seja, ela só falou o quanto que ela vendeu. Ela não falou o quanto que essa venda gerou de receita, quais foram os custos e qual foi o resultado dessas vendas. De modo geral, a exploração e a produção do primeiro trimestre de 2020 teve um aumento de 14,6% em relação ao primeiro trimestre de 2019 e uma queda de 3,8% se a gente pegar o quarto trimestre, que foi o último antes desse primeiro. Houve uma queda acentuada na produção do exterior. Ela caiu 37%, 30% se comparado com o primeiro trimestre e 37% se comparado com o quarto. Nos campos de produção interno, a gente teve um aumento aí de 48,9% da produção no pré-sal, comparado com o mesmo período do ano passado.
Esse dado vem destoando dos outros de exploração que tiveram uma queda de 2 dígitos. Em relação às vendas do primeiro trimestre de 2019, no relatório de produção, teve uma queda brusca aqui na produção em terra e em águas rasas, mas ela foi compensada com a produção do pré-sal. Bom, em virtude do cenário que o mercado do petróleo está vivendo atualmente, foi definida a hibernação de 62 plataformas em campos de águas rasas que estão em processo de desinvestimento para a manutenção da resiliência da companhia, totalizando uma redução de produção de petróleo de aproximadamente 23 milhões de barris por dia. 1.000 barril por dia, perdão. Além da distribuição adicional temporária, da restrição adicional temporária de 100 mil barris por dia. Essas ações elas foram implantadas no final de março, com impacto de 20 milhões de barris por dia no mês, né? Como resultado do Covid-19, optaram por rever o cronograma de paradas do segundo trimestre de 2020, de forma a manter o contingente mínimo de pessoas necessárias para a continuidade da produção, sempre garantindo as condições de segurança operacional, e foi planejado também realizar etapas de parada no segundo semestre desse ano, mantendo a previsão de impacto de 20 milhões de barris por dia na produção do ano, conforme estava previsto no plano estratégico. Em relação à carga processada de destilação no primeiro trimestre de 2020, foi de 1,763 mil barris por dia, com milhões de barril por dia, com o fator de utilização do refino de 79%, que é a capacidade de produção das refinarias, e produção total de derivados de 1,836, representando aí respectivamente um aumento de 3,2% na carga processada e de 2,4% na produção de derivativos em relação ao quarto trimestre de 2019. Como principais pontos que a gente tem que destacar aí são as quedas na venda do diesel e da gasolina, que sofreu uma redução de 12,6% e 14,3% respectivamente, se comparado com o primeiro trimestre, e a queda foi compensada por uma alta nas vendas da nafta. Teve um aumento aí de 70% comparado com o quarto trimestre de 2019 e 49,5% se comparado com o primeiro trimestre de 2019, equilibrando aí para uma queda de aproximadamente 5% no total geral dos derivativos. Em sua totalidade, pode-se observar uma queda considerável nas vendas no mercado interno, com crescimento acentuado nas vendas do mercado externo, provocando assim um aumento de 6% no comparativo do primeiro trimestre do ano passado e de 0,3% em relação ao quarto trimestre. A gente pode observar que, conforme eu falei, que a queda na venda do diesel e da gasolina foi muito grande, mas no total geral teve um aumento aí de 6%. Como principal destaque que a gente pode ter no primeiro trimestre está o aumento da exportação líquida. O que é isso? É o total que a gente exporta menos o total do que a gente importa. E aí a gente teve um aumento de 46,8% comparado aí com o quarto trimestre e incríveis 135% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso é o resultado de uma estratégia de redução das importações e aumento da exportação, que vem tendo resultado e pode ser observado conforme o detalhamento. A gente pode ver aqui que teve uma redução de importação muito considerável, né? Tanto comparando com o quarto trimestre, tanto comparando com o primeiro trimestre do ano passado. E teve um aumento muito grande também aí na exportação. Então, assim, no total geral, teve um resultado excelente para a companhia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão sobre as ações da Petrobras. O fato é que a Petrobras é uma das maiores empresas de capital aberto da América Latina. Ela tem um enorme valor de mercado e o mais importante de tudo é a referência mundial na exploração de petróleo em águas profundas e no pré-sal. Ela tem um know-how enorme nesse tipo de operação. Todavia, tem dois fatores que a gente tem que ficar atento. Um interno da companhia e o outro externo,
que tem influenciado diretamente no seu desempenho, que é o fato, primeiro, o interno de ser controlada pela União Federal, e aí a gente teve vários processos aí, vários escândalos recentemente nessa área, e a recente guerra dos preços do petróleo, promovida aí principalmente pela Rússia e pela Arábia Saudita, né, que visa aí equilibrar o preço do barril do petróleo. A gente não tem muita ideia de como vai ser o futuro do petróleo. Ela já foi uma das principais commodities do mundo, ainda mas está com um futuro aí incerto. E podemos dizer que o governo federal vem mudando as estratégias da gestão da companhia. Ela passou recentemente por um processo de desinvestimento e pela Operação Lava Jato, que investigou a corrupção nos contratos e na prestação de serviços de terceiros. E teve um prejuízo retornado, alguma parte do prejuízo retornado aos caixas da companhia. Bom, mesmo tendo todas essas dificuldades que a gente citou, a companhia ela vem mostrando uma resiliência muito boa nos seus resultados. Ela teve um aumento muito importante no total geral de vendas e na exportação líquida também considerável. Teve o refino de petróleo, que é a capacidade de agregar valor ao commodity, e com as recentes quedas nos preços dos papéis, eles estão sendo negociados bem abaixo do preço que era praticado há pouco tempo atrás, o que pode ser uma excelente oportunidade. Sendo assim, a gente trata o ativo com uma possível opção para manter em carteira para médio e longo prazo, mas é uma opção que a gente tem que ficar o tempo inteiro acompanhando. Pede uma atenção especial, tem que ser feito um acompanhamento mais de perto por causa disso que a gente já falou. E lembrando que isso não é uma recomendação. A gente está fazendo uma análise da empresa, é a nossa visão de como é o ativo, qual que é o desempenho do ativo. Não invistam somente assistindo esse vídeo. Esse relatório ele tem o objetivo de informar, para auxiliar o investidor a ter mais informações sobre o ativo, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra ou venda do produto. As informações contidas nesse relatório são consideradas válidas na data da divulgação e foram obtidas de fonte pública, né, através do RI da empresa. Bom, sigam as nossas redes sociais, no mais é isso. Qualquer dúvida você pode mandar pergunta para a gente no Instagram, por e-mail, e muito obrigado pela atenção.